19 de junho de 2022. Boa tarde, gente. Gente, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, mandou um ofício, né, para o TSE falando, né, a respeito das eleições brasileiras, as eleições que ocorrerão em 2022. E nesse ofício ele disse que as eleições brasileiras elas são uma questão de soberania nacional e respeito à população brasileira. E as Forças Armadas, elas estão insistindo na necessidade de correção, de adoção de medidas pelo dirigente do TSE, pelos especialistas, pelos analistas, né, do TSE, das medidas que foram elencadas para corrigir as vulnerabilidades, as inconsistências das urnas eletrônicas. As Forças Armadas elencaram centenas de fragilidades, né, de vulnerabilidades dessas urnas aí, da Smartmatic, e estabeleceram algumas medidas para sanar o problema. E os ministros do TSE, o presidente do TSE, o Edson Fachin, não adotou as medidas, é como que se tivesse ignorado as nossas Forças Armadas. E recentemente o ministro da Defesa pediu uma reunião, né? Uma reunião com o TSE para solucionar a questão das urnas eletrônicas, para que haja um consenso, porque não pode, né? Esse negócio da pessoa botar a urna debaixo do braço e dizer que ninguém vai dar pitaco no negócio, né? Não pode, né? Principalmente em se tratando das eleições brasileiras, do futuro da nossa nação, da democracia, né? Da liberdade do povo brasileiro. Então, os ministros do TSE estão, o presidente, né, o atual presidente, que é o ministro Fachin, não está nem um pouco afim de permitir a participação das nossas Forças Armadas no processo eleitoral brasileiro. Ele chamou, parece que 70 embaixadores aqui no Brasil, né? Teve uma reunião com eles e disse que assim que sair o resultado das eleições esse ano, que é para os respectivos países reconhecerem o resultado das eleições. E disse que o nosso presidente está atacando o processo eleitoral, né? Pois é. Ou seja, fazendo política externa, mais uma vez, interferindo no poder executivo, desrespeitando o princípio da separação dos poderes, o princípio constitucional da separação dos poderes. Então, assim, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo a preparação do resultado das eleições. Estão preparando o resultado para colocar o maior ladrão do Brasil na presidência da República, para colocar a esquerda novamente no poder, na verdade sem eleições, né? Porque eleição fraudada não é eleição. Porque o cabra não pode nem sair na rua, ninguém aparece para ouvir os absurdos que esse cabra aí fala.
E os outros candidatos também, gente. A coisa está não existe terceira via. Só existe duas vias. Só existe dois lados da moeda. O capitalismo, que é o livre mercado, a liberdade do povo brasileiro, a liberdade de culto, a manutenção da propriedade privada, né? O respeito à família, respeito ao casamento, respeito às nossas crianças, valorização das nossas forças armadas, garantia da nossa soberania, ou o comunismo, que é desrespeito à família, desrespeito às crianças, fim da propriedade privada, perda da nossa soberania, perda da nossa liberdade de expressão, de culto e física também, porque muita gente vai para o chilindró ou vai para o paredão, porque é o que eles querem fazer. O Cabra não disse aí que vai colocar os padres e os pastores nos seus devidos lugares? Isso é o paredão, gente. No comunismo não existe espaço para crenças que não seja a crença no partidão, no partido único. Eles eliminam, eles põem no paredão. Essa é a realidade. E é isso. Então só existe esses dois lados, capitalismo e comunismo. Porque os outros candidatos essas chapas que irão aparecer são todas destinadas a um único objetivo: angariar votos para o segundo turno, para passar pro cidadão aí, pro Cabra, para ele implantar o comunismo no Brasil, que é o que ele quer. É o que ele quer. Ele, o Megamente, toda essa esquerda terrorista lá de trás, que envelheceu, mas que continua com o mesmo objetivo, com a mesma mente nefasta, com a mesma mente criminosa, implantar a pátria grande aqui no Brasil. Unir a América Latina, formar um bloco e ele ser o presidente da pátria grande e colocar o Partidão Comunista aqui dentro, o PCC. Então, nosso presidente, nós estamos com essa resistência desse ministro aí, que foi o mesmo ministro que soltou esse Cabra aí, dando uma decisão monocrática nos embargos de declaração, né, que anulou uma sentença, um acórdão, né, uma sentença e um acórdão proferidos lá atrás. E aí ele alcançou, não sei como, foi assim uma peripécia jurídica, porque os embargos de declaração são opostos da decisão que está se apreciando, e não de uma decisão que já foi apreciada, que já transitou em julgado, já foi confirmada lá atrás. É porque a sentença, houve apelação, foi para o TRF da 4ª Região e transitou em julgado o acordo. Foi. Aí o cara vem com uns embargos de declaração, faz uma manobra e anula tudo. Foi esse presidente do TSE. É o mesmo presidente que soltou o candidato a presidente,
que já estão, a presidência da República, que já estão dizendo que ele vai ser o próximo presidente da República, sendo que ele não pode nem sair na rua, não tem aceitabilidade perante a população brasileira, ninguém comparece nos seus comícios, a gente vê aí nas redes sociais, e ele tem números nas pesquisas. São números. Números, para mim, são números forjados para poder justificar um resultado, um resultado um resultado resultado que não será verdadeiro, né? Porque ninguém é burro, né? Ninguém é imbecil. Estamos vendo que esses ministros estão trabalhando para isso, para colocar a esquerda novamente no poder. O ministro do TSE, o ministro Barroso, que foi presidente do TSE, não foi lá no Congresso trabalhar contra o voto impresso e diz que eleição não se vence, se toma? E o Megamente não diz que o PT iria voltar, que a esquerda iria voltar ao poder sem eleições? Olha aí. Gente, aí o nosso presidente, ele fez ele deu conversou com o povo de Deus num culto, né? E falou com as pessoas. O culto, o discurso do nosso presidente, as palavras do nosso presidente estão nas redes sociais. É só vocês colocarem aí no YouTube, viu? E ele fala tudo o que está acontecendo no Brasil. E eu não vou aqui repetir, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu escutei 3 vezes. 3. Essas palavras do nosso presidente. Eu escutei 3 vezes. E cada vez que eu escutava, eu mais chegava mais ainda à seguinte conclusão: nós vamos ter no Brasil algo muito sério. Por quê? Porque é aquele negócio. Nós chegamos no ponto decisivo, né? Ou o Brasil continua existindo como um país soberano, como uma nação soberana, e o povo brasileiro continua tendo a sua liberdade para ir e vir, liberdade para cultuar o seu Deus, né? Liberdade para pregar a palavra do Senhor, né? De ter o seu negócio, de ter sua casa, de ter sua família, né? Ou o Brasil vai passar a ser escravizado, vai passar a condição de país escravizado, perder a sua soberania, perder a sua liberdade, né? E aí vai ser só miséria. Então nós chegamos na decisão. Nosso presidente, ele sempre fala: peço a Deus forças para resistir e coragem para decidir. Decidir o quê, gente? Decidir a liberdade, pela liberdade do Brasil. Decidir pela soberania do Brasil. Pela manutenção da soberania, da liberdade do povo brasileiro. Ele sempre fala que ele fez um juramento de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Esse é o juramento do militar. Vocês lembram que eu falei que meu pai tem uma foto? Eu vou mostrar esse pôster para vocês, quando eu trouxer ele aqui para casa.
E eu falei os dizeres, né? Não é honra, dever honra, lealdade e honra, dever e lealdade. Não, é dever, lealdade e sacrifício. Eu fui recentemente lá na casa dos meus pais e fui ver esse pôster. E eu li que está na pedra, uma pedra de mármore, com umas letras gravadas, né? Assim, dever, lealdade e sacrifício. Então, o militar, ele faz um juramento, né? E essa decisão que o nosso presidente está falando aí é a decisão que ele não poderá escapar dessa decisão. Ele não terá alternativa. Não. Por quê? Porque nós chegamos ou a coisa vai para a direita ou a coisa vai para a esquerda. É como Abraão falou para Ló, né? Eles estavam brigando, os pastores, né? Estavam brigando por conta do pasto, né? Havia aquele desentendimento. Aí Abraão falou para Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló foi para a esquerda, né? Ló foi para Sodoma e Gomorra, né? Ele viu um pasto lá, um verde, né? Tinha verde, ele, não, eu vou para lá. E Abraão foi pelejar no deserto. Só que a escolha de Ló foi péssima, né? Foi péssima. Sodoma e Gomorra era a abominação, a verdadeira abominação aos olhos do Senhor. E tanto é que acabou destruída, né? Pois é. Então, ou o Brasil vai para a direita, vai para o capitalismo, vai para a liberdade, vai para a liberdade de ir e vir, liberdade de culto, liberdade de expressão, né? A manutenção, respeito à família, às crianças, à propriedade privada, né? Ou vai para a destruição da família, para o aborto, para a legalização das drogas, para o fim da propriedade privada, para o desarmamento da população, para a ideologia de gênero nas crianças, a perversão sexual das nossas crianças, né? Vai para a falência, porque aonde essa porcaria desse comunismo foi implantado no mundo foi a miséria, se implantou junto à miséria. Não vê? Venezuela, Cuba, Argentina, né? Vê o que o Stalin fez lá na Ucrânia? Confiscou as propriedades, a produção. Aí o povo passando fome, uma miséria. Gente, esse comunismo, onde ele foi implantado no mundo, foi morte e miséria, genocídio, matança, paredão. É isso que eles querem fazer aqui. Então, se o Brasil for para o lado da esquerda, vai ser paredão, vai ser prisão, expurgo, fim da liberdade de expressão, de culto, liberdade física, porque muita gente vai ser presa. Não viu lá, nós estamos vendo lá aquela moça que assumiu a presidência por ordem hierárquica, né? Na Bolívia, foi condenada a 10 anos. Sumiram com o ministro da Defesa de lá. Sumiram. E o outro lá não disse que quer entrar nas Forças Armadas para tirar os comandantes? O ministro lá do STF, ele falou. Acho que foi o Lewandowski. O mesmo que foi lá no país comunista e trouxe as experiências.
comunistas, experiências jurídicas comunistas, implantando esse negócio de fake news, ato antidemocrático, milícia virtual, gabinete do ódio, perseguindo as pessoas, o outro está perseguindo as pessoas. Com base nisso aí, trouxe as porcarias lá, as porcarias lá do PCC. Trouxe, é tudo porcaria. Solta os maiores bandidos do Brasil e persegue pessoas inocentes. Nós estamos na subversão da ordem. A ordem brasileira está subvertida, invertida. Houve a subversão. É por isso que esse pessoal, em 64, era chamado de subversivo. Subversivo, porque eles subverteram a ordem do Brasil na época. E hoje nossa ordem está subvertida por essa esquerda maligna, maldita, criminosa, corrupta, genocida, nojenta. Então, nosso presidente está preparando a população. Nosso presidente está esclarecendo o povo brasileiro. Está dizendo o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. É gravíssimo. Gravíssimo. E o nosso presidente está preparando o povo brasileiro. Gente, as nossas Forças Armadas irão entrar. Haverá, chame do que quiserem. Intervenção militar, interferência das Forças Armadas no Brasil, artigo 142, ato institucional, chame do que quiser. Serão adotadas as medidas pelas nossas Forças Armadas necessárias, as medidas que forem necessárias para a defesa da nossa pátria, da liberdade, da democracia, da garantia dos poderes da República, da garantia da lei e da ordem. Gente, presta atenção. Todas os elementos constantes do artigo 142 da nossa Constituição, pátria, a pátria engloba tudo, né? A pátria engloba território, riquezas, soberania, democracia, povo, liberdade do povo brasileiro, os poderes da República, a harmonia e o equilíbrio dos poderes da República e a lei e a ordem. Tudo isso que está estabelecido no artigo 142 está subvertido no Brasil. Está em risco. Algumas coisas já estão concretizadas. A lei e a ordem já foram subvertidas, porque a ordem ainda não. A ordem não, mas a lei já. Nós estamos na anomia. A esquerda está contida. Ela está com medo. Ela está com medo do quê? Está com medo do nosso exército. Do nosso exército, o mesmo exército que desceu por Retinelli em 64. E na Marinha da Aeronáutica, porque ela sabe que agora vai ser dose tripla, né? Vai ser Exército, Marinha e Aeronáutica em cima deles. Então, eles estão quietinhos. Mas eles estão querendo provocar uma guerra civil no Brasil. Eles estão querendo tocar fogo no Brasil. O Cabra não disse que ia tocar fogo no Brasil? Ele disse. Esse pessoal é capaz de tudo, gente. Os poderes da República, o equilíbrio já não existe mais, a harmonia já não existe mais. A nossa soberania, nós estamos correndo risco, porque existe um país comunista que quer entrar aqui dentro, que quer mandar no Brasil, que é nosso nióbio, que é nossos minérios, que é nossa... Ele discutiu lá com o ministro Lewandowski sobre a Raposa Serra do Sol, sobre as reservas indígenas, demarcação de terras indígenas, ele discutiu, que é nossa energia, nosso sol, nossa água potável, nossos mares, nossa soja, nossas terras agricultáveis. É nosso Brasil, né? Que é o país. Nossas riquezas, nosso território. Que mais?
a democracia, a nossa liberdade, com essas eleições fraudulentas que nós estamos vislumbrando. Eu estou vislumbrando, porque eleições sem transparência, sem contagem pública dos votos, sem obedecer o escrutínio público, o escrutínio que tem que ser público, a contagem tem que ser pública, não pode ter sala-cofre, como teve na eleição da presidenta. Não querem as Forças Armadas contando os votos simultaneamente com os analistas do TSE. Por que será, hein? Então, nós estamos vislumbrando eleições fraudadas. Eu estou vislumbrando eleições fraudadas, eleições criminosas. Eu estou. Porque, para mim, uma eleição, uma pessoa que não pode nem sair na rua, que foi livrada, foi descondenada com uma manobra do mesmo ministro que é o atual presidente do TSE, que não quer as urnas eletrônicas, que não quer a transparência nas eleições, que não quer as nossas Forças Armadas participando do processo eleitoral, que eles trabalharam contra o voto impresso e auditável. Então, por que o brasileiro vai pensar disso? Que teremos eleições furadas. Não teremos eleições. Porque eleições fraudadas não é eleição, né? É golpe. Teremos um golpe